tá chegando aí o momento que todo mundo derruba servidor, né? Eu não sei como é que vai ser agora com pandemia, mas o Ezequiel sabe como garantir que essas empresas vão estar com mais de um servidor na hora que aumentar a demanda, né, Zé? O que você conta para nós aí? Alô, boa tarde. Com certeza. Vamos Boa tarde. providenciar para que esse serviço não derrube com essa carga de trabalho excedente que vai precisar em algum momento. Assim, Black Friday é só o exemplo que todo mundo usa, mas ninguém sabe quando o servidor dele está no gargalo, né? Todo mundo, Com certeza. meu servidor só aumenta, só dá pico só uma vez no ano. Aham, tá bom, né? Bem, bem por aí. Empresa que precisa de um servidor parrudo logo de cara, investiu muito à toa, concorda? Porque o cara podia colocar uma máquina menor, e se o processamento aumentar, ele cria a segunda máquina. Se o processamento não precisar mais, não aumentou, não precisa mais, reduz essa máquina. Então eu só invisto numa máquina mais cara, digamos assim, quando eu precisar. E eu não sei quando que eu preciso, só sei quando eu não preciso, quando tem esses eventos aí. Black Friday é fato, vai cair porque eu vou colocar meu anúncio lá. Mas não é isso. Tem horas que eu preciso de um servidor a mais para poder processar alguma coisa. E eu preciso que isso aconteça de forma automática. Não pode acontecer isso só quando eu vou lá e estou sabendo do problema, né? Então, é um processo que a TI não sabe 100%. A não ser que fique lá com os monitores, lá, os Zabbix da vida, lá, fica lá monitorando. Né? Mas eu preciso saber quando quando essa máquina vai subir. Né? Então, quando essa máquina subir o processamento, eu preciso saber, mas eu não preciso, talvez, tomar uma ação, porque vai que sobe de madrugada, vai que sobe à noite. Eu preciso que o Azure tome ação por mim. Bom, para a gente poder falar do autoscale, vamos colocar o cenário onde a gente tem um site hospedado, seja numa máquina virtual ou então no web app, e aí a gente planeja realizar uma campanha e precisa garantir que durante essa campanha a gente consiga comportar o número de acessos, requisições, de processamento que ela vai gerar. Aí como é que a gente poderia suprir essa demanda? O autoscale, ele serve para isso porque ele cria a quantidade certa de recursos para poder lidar com essa carga de aplicativo, e também ele tem um dimensionamento inteligente, onde depois do pico, ele remove o recurso ocioso. Aí ele pode fazer esse scale com vários tipos de métricas. Pode ser um scale onde aumenta o tamanho da máquina, pode ser um scale onde aumenta o número de instâncias para poder ser balanceado esse tráfego, essa, essa demanda. E melhor do que eu falar sobre isso seria eu mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui a Com tela. certeza, com certeza. O pessoal, isso aí é que nem cabeça de bacalhau, Zé. É que nem Certo. nota de 100. Ninguém nunca viu esse negócio funcionar, cara. Então, assim, Bom, falam que funciona, né? Aí a gente está aqui para falar que funciona. Talvez não funcione agora também, né? Porque tudo ao vivo a gente tem que se virar, que se vira nos 30 aqui para a gente apresentar. Mas vamos aí, vamos mostrar, Zé. Isso aí algumas empresas elas utilizam disso, né, nossos clientes, para poder fazer exatamente a preparação para esse tipo de demanda. E é uma coisa que vocês podem pensar para não contratar máquinas muito caras no Azure ou não comprar uma máquina muito cara para o seu ambiente físico. Compra uma máquina do tamanho normal, faz o scaling dela. Vamos lá. Não são todas as máquinas, né, Zé, que faz auto-scaling, né? Só algumas, né? isso, tem aqui uma lista de sizes onde a gente pode fazer o dimensionamento dela. Para essa demonstração, eu peguei uma máquina bem levinha, onde eu vou conseguir estressar ela e mostrar para vocês aumentando o número de instâncias. Ela aqui Cara, tem que louco. A máquina só tem um processador, 1 GB de um RAM. vCPU, né, um core e 1 GB de RAM. Então, ou seja, eu posso começar com uma máquina muito levinha, muito de boa, e aí depois ir aumentando. Bora lá, Zé, Como tudo seu. não tem nada rodando nela, ela está com menos de 1% de CPU em uso. E, Uhum, como pode ver, somente uma instância ativa. Aí, digamos perfeito. que, dado o momento, o pessoal a campanha já entrou em vigor e o número de requisição, processamento começa a aumentar muito. E a máquina começa a subir
como mostra aqui, Ou estava em seja, 0%. você mandou um míssil soviético aí na máquina agora, ela vai começar a processar e vai praticamente parar se não fosse uma máquina escalável, é isso? Isso. Esse aumento ele seria gradual, conforme o pessoal ia acessando. Mas aqui eu fiz direto, já foi direto para 100%. Na métrica, Eita. a gente decide alguns tipos de política. Eu peguei como uma regra, acima de 70%, ele fazia o acréscimo de mais uma máquina. Então, Show. a contagem dessa métrica é a cada 5 minutos. Ele vai ficar monitorando. Se em 5 minutos ele tiver acima de 70%, ele vai fazer o incremento de uma nova instância. Então você subiu Nesse caso, agora, a gente vai ter que esperar aqui uns 5 minutinhos aqui na nossa apresentação para ela poder reconhecer, ou 5 minutos ou menos, para ela reconhecer que teve gargalo. isso mesmo. Deixa eu É ver. bom, um negócio desse assim, né, com o tempo, porque às vezes é um pico só, né? Foi lá, subiu, não ficou constante, né? A Sim, máquina sim. subiu Se ficar por e 5 você não precisa minutos, criar uma outra já é máquina, você não precisa gastar perigoso. mais com um negócio desse, né? E você fez É, um trigger por CPU, né? Eu posso fazer triggers para algumas outras métricas, né? Posso colocar, sim, sei lá. escrita de disco, memória RAM, requisições. Se tiver Eu application consigo. sites habilitado, Aí eu vou fazer pergunta para o universitário agora. Você pode falar assim, vou pesquisar. Mas eu consigo falar, por exemplo, cara, se a tabela tal chegou em X, você cria uma outra máquina? não. Isso é mais baseado em métrica do host. Ah, tá. Isso aí já Tá seria bom. mais focado dentro da Né, que eu tava aplicação. pensando aqui assim, tipo, vou gravando na tabela, tem 1, 2, 3, 4, 5 usuários na máquina. Ih, deu 6 usuários, pronto, já liga outra que vai entrar o sétimo usuário. Vai Sei aumentar? lá. É, ou seja, Não, bacana. não. Aí seria a métrica do host. Ele está fazendo aqui a cada 1 minuto mais ou menos, então ele ainda não mostrou. Já está Uhum, querendo começar a subir, mas quando atualizar o gráfico, já vai tá. para o 100 direto. Ah, tá. Você tava com É, quantos por cento ali? por enquanto ainda está em 1%. Tá menos de 1%. Nossa, tá. Vai descendo daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ver aquela curva da pandemia no Brasil, né? Ela tá lá embaixo e de repente subiu com tudo. Certo. A gente consegue verificar aqui nas últimas 12 horas qual foi a taxa, qual foi o pico desse schedule, quantas vezes ele se autoativou. Como pode ver, nessas últimas 12 horas, eu coloquei padrão uma máquina, mas teve em alguns momentos durante a noite que ele precisou fazer um incremento de mais uma máquina para alguma demanda. Então, aqui ele foi de uma máquina, de Hum, uma instância para duas, depois não foi mais necessário, ele voltou para uma, foi para duas. Aqui, fazendo mais algumas validações, ele ativou as 5 instâncias, ficou um tempinho, diminuiu para. Opa, diminuiu. Calma, esse mouse aqui. aí, Diminuiu para passou duas e depois voltou para duas. uma novamente. A gente Você consegue acompanhar esse histórico está de querendo quando foi. dizer, você tá querendo dizer que durante a madrugada a máquina precisou de mais processamento, você estava dormindo de boas e ela se virou. Isso mesmo. Quer dizer que Passou acima de 70, o cara do TI não recebeu aquela ligação à noite falando que a máquina está no talo, está no gargalo, que ele não consegue entregar o relatório para o chefe dele na manhã seguinte. Quer dizer que resolveu o problema do cara do TI que estava lá sentadinho. isso, agora pode ficar mais tranquilo, agora as noites dele vão ser Hum, mais. Ele vai conseguir descansar. entendi. Aqui, ó. Aqui ele já está apresentando que chegou em 100%. Está quase chegando em 100%. Está na média de 72%. Quando ele chegar em Uhum. 100, ele vai começar a criar essas máquinas. Cadê a tela de Por cinco instância? minutos, né? Depois de cinco Isso. minutos. Ele não é Assim, muito desesperado assim, igual eu. é, Ele não. espera os 5 minutos e aí eu vou criando. Então tá bom. Agora Desesperado é o eu vejo que. usuário, que quando puxa o relatório não sai, aí ele sai ligando para todo mundo. Esse sim. Certo. Tá? Agora é só questão de aguardar mesmo. Isso. É uma função, né, que poucas empresas usam também.
E é exatamente esses exemplos que a gente quer mostrar para vocês. Zé, fala para a gente uma coisa. Eu consigo pegar minha máquina que já está no Azure, que eu já sei que tem gargalo, e habilitar ela em autoscaling, ou tenho que construir do zero, já pensando em autoscaling para algum tipo de recurso? Se você já tem a máquina no Azure, você pode pegar o disco desse sistema e criar uma, uma máquina virtual com escalamento a partir desse disco. Tá. Então eu não consigo aproveitar a máquina que eu já tenho. Eu faço uma máquina com possibilidade de scaling. E aí eu trago o disco daquela máquina sem problema nenhum. Vai ser ligado o disco em qualquer tipo de máquina, mas a máquina que eu tenho, se eu não pensei nela para auto-scaling desde o começo, eu não consigo fazer scaling dela agora. Eu tenho que refazer o ambiente, digamos assim. Vai mudar IP, provavelmente, ou não? Nem muda. Como será uma nova máquina, mudará sim. Porque ele Muda, tem né? ele tem um IP externo, que é onde ele vai receber, caso precise receber essas requisições, e ele fazer o balanceamento. Uhum. Para a gente, ele Ok. amostra somente o IP. Por baixo, no back-end, com certeza tem um load balance, que recebe a requisição, e caso Uhum. precise, ele direciona somente para a instância criada, ou então balanceia entre as outras instâncias que tiver. Porque você pode ter, por default, mais de uma instância. Aqui, como apresentação, eu Uhum. coloquei somente uma. Aqui é o default, uma. Sim, Mínimo um, sim. no máximo 5. Mas eu poderia colocar até 99 100 instâncias. Nossa. Ou seja, Black Friday que me segure, né, cara? Não vai cair É, nada aí. É só montar e a estrutura direitinho da infraestrutura, né? Você montar ela atendendo seu, sei lá, aqui é seu web server, ali seu banco. Você consegue criar esse escalonamento de máquinas aí sem impactar o ambiente. Muito legal isso daí. Então, a ideia é que a gente não fique, né, dependente de uma única máquina, que a gente, quando for pensar numa máquina como eu posso dizer, você subiu já? 5 máquinas ali? sim, aqui é o Caramba! pico de 72%, depois Aham, 99% sem durante um tempo. E ele começou a sim. criar as 5 instâncias, que é o máximo que eu coloquei como limite. Você colocou. Depois que criar 5 instâncias, ele vai começar a baixar o processamento, porque vai tentar balancear entre eles. Uhum, E quando estabilizar, no caso, 5 instâncias, uma 100% seria 20%, ia balancear. Ele deixaria sim, duas instâncias no máximo. E aí entendi. excluindo as restantes. Muito legal. Porque o que acontece? É, eu, eu tenho que já pensar no meu projeto, daquele serviço, que ele é crítico para mim, eu já tenho que pensar em uma máquina com um autoscaling. Eu pago mais caro porque colocar uma máquina com autoscaling é o mesmo preço, é só um botãozinho? O que é essa máquina, Zé? É o preço de uma máquina normal, do tamanho dela, só que quando tiver mais instâncias, você terá mais máquinas. E aí será o Então, preço hora por ela. então sim, eu estou pensando em montar um ambiente que vai ser autoescalável por algum motivo em alguma vez, sei lá. Já monto ele com o mesmo custo, já monto ele com uma máquina com possibilidade de scaling. E aí, Sim, depois lá na frente, eu posso criar as políticas e as métricas que eu quiser, né? isso. Você pode, além de métrica baseada no host, você pode colocar também uma data. O fluxo é maior finais de semana. Então, finais de semana você já deixa preparado com Hum, instâncias mínimas, instâncias máximas que ele faz por esse período. ou o contrário, né? É 24/7. Já divido as máquinas, já sei lá, coloco 2, 3 máquinas durante a semana, final de semana só uma. Olha só, ele fazendo o balanceamento das 5 Já máquinas, agora só diminuiu tem. Já diminuiu 4. uma que não precisou dela e está só com 3 Uhum. e uma fazendo update. Muito legal isso. Gente, vocês viram como funciona? Não requis nenhuma criação de máquina, configuração da máquina do Ezequiel. Ele simplesmente dividiu aí já o tráfego para as máquinas e criou, né, no momento que a máquina começou a sobrecarregar, criou aí as outras máquinas. Assim, muito prático, muito rápido,
sem intervenção, montou sua estrutura, pode dormir tranquilo e aguardar o processo funcionar. Então, isso tudo vocês conseguem com o Azure. Lógico, tem uma inteligência para se montar isso daí, mas o Azure tem essa função dentro dele mesmo.